secular, a Bíblia Sagrada. Abra comigo no primeiro livro de Gênesis, primeiro livro das Santas Escrituras. Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Quanto está com a Bíblia Sagrada, a infalível e errante palavra de Deus. Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Quantos encontraram, digam amém. O texto diz assim: passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca. Só apenas esse texto, mas eu convido a você a ler novamente comigo. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca. Amém. Só apenas esse versículo. Queridos, estamos felizes por estar na presença de Deus nessa noite. Quero ser curto e objetivo, mas estou diante o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, aonde está dando o primeiro passo de todos os 66 livros. O interessante, queridos, que em Gênesis vem de Bereshit, princípio, começo. Gênesis vem do hebraico Bereshit, começo e início. E Gênesis nós encontramos duas partes, duas divisões, que é uma visão geral partindo de Adão até Abraão, e os 5 eventos memoriáveis que ficou no contexto histórico: a criação de Deus, a queda do homem, a queda da Torre de Babel, o começo do povo hebreu e o grande dilúvio universal. E diante de Gênesis, nós conseguimos extrair e entender que dentro de um começo e de um princípio, Deus olha para o planeta Terra. E quando Deus está olhando para a Terra, Deus avalia, e Deus vê um homem que encheu os seus olhos. E o nome deste homem é Noé. Noé é o homem segundo os projetos de Deus, segundo o coração de Deus. E aqui, queridos, o texto, nós possamos compreender que as escolhas, ela é cabível a nós. Uma ação, ela vai provocar uma reação. E Deus vê este homem chamado Noé, e Deus decide transmitir para Noé um projeto que estava dentro dele. E quando Deus vai falar com Noé, agora Deus fala com Noé, mas havia uma decisão que Noé
uma escolha que Noé havia de tomar. Até porque Deus, ele dá esse espaço para o homem escolher. As minhas escolhas hoje terão um reflexo no amanhã. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Desde o princípio da nossa existência, nós escolhemos a cor da roupa, temos uma escolha de gosto, de sabores, de lugares, e aí começa a vida do homem a esta caminhada de escolher. E vivemos num mundo de escolha, das mais simples às mais extraordinárias. Agora, queridos, as nossas escolhas de hoje, elas terão um reflexo no amanhã. As nossas escolhas do presente, elas podem preencher o nosso futuro ou esvaziar o nosso futuro. As nossas escolhas, elas podem nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. As nossas escolhas podem nos levar à promessa ou nos afastar da promessa. A decisão a ser tomada, ela pode fazer surgir e se realizar a promessa de Deus na nossa vida. A gente vê um homem chamado Ló, que esse homem chamado Ló, as suas decisões lhe aproximou do pecado. As decisões de Ló lhe aproximou do pecado. Enquanto Ló estava escolhendo uma decisão, tomando uma atitude errada, Abraão estava se aproximando de Deus. Abraão estava escolhendo fazer a vontade de Deus. Enquanto Abraão tomava uma decisão positiva, Abraão estava recebendo a visita de Melquisedeque. Abraão estava recebendo a visita do anjo. E Abraão estava o quê? Recebendo as promessas. Agora, nem todo começo nos garante um bom final. E o segredo, queridos, não é começar. O segredo é terminar. O segredo não está no início, no princípio. O segredo está no final. Bereshit vem de princípio, vem de começo, vem de início. E o que nós entendemos, amados, é o seguinte: que o segredo é começar bem e terminar bem. O segredo, queridos, é começar bem e terminar bem. Nós temos aqui Adão. Adão até que começou bem, mas a recorrer ao passar do tempo, Adão vacila e sai de fora dos projetos de Deus. Nós temos um homem chamado Sansão, que o nome Sansão já está dizendo sol, quem nasceu para brilhar. Mas ao recorrer dos dias, dos tempos, Sansão fraquejou. Nós compreendemos e entendemos que Saul começou bem, mas terminou mal, porque ao recorrer do percurso da vida, da história do gênero humano. Então o seguinte é: nós temos que começar bem e terminar bem. E nós passamos por uma caixa chamada caixa do tempo. Essa caixa do tempo, aonde está o grande segredo? Como nós venceremos o tempo? Como nós conseguiremos vencer as etapas da vida? Como nós conseguiremos passar o tempo e chegar ao final bem e terminar bem? E o texto nos dá a seguinte visão: você precisa respeitar o tempo de Deus, a vontade de Deus e obedecer a Deus. Esta foi a escolha, essa foi a decisão de Noé: ouvir a voz de Deus, escolher o que Deus queria para a vida dele. Noé, a história de Noé
não foi fácil, porque, queridos, Noé, ele vai enfrentar agora o grande dilúvio, porque Deus conversa com Noé e manda Noé construir a arca. A arca foi uma planta que o próprio Deus deu. Então, nós entendemos que a visão de Deus, ela é perfeita. Os projetos de Deus para a vida do homem, para a vida do gênero humano, a visão de Deus é perfeita. A visão de Deus, o projeto de Deus é perfeito. E nós temos que estar aonde? Dentro da vontade de Deus. E este homem chamado Noé, ele decidiu isso. Ele decidiu ouvir, obedecer e estar dentro da vontade de Deus. E nós encontramos esta palavra arca, e encontramos arca 3 vezes no Antigo Testamento. Arca vem de arque no original, que significa abrigo de Deus. Abrigo de Deus. E nós encontramos a arca da aliança, aonde abrigou a vara florescida, aonde abrigou o candelabro, aonde abrigou as tábuas, as leis, estava dentro da arca. Abrigo de Deus, proteção de Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento também a arca que Noé estava dentro, que era a arca, abrigo de Deus. A arca a qual abrigou Noé e a sua família e lhe protegeu do grande dilúvio. Encontramos também no Antigo Testamento outra arca que foi uma proteção, porque, queridos, a madeira a qual Deus ordenou, a qual Noé fizesse, que Noé construísse a arca, foi a madeira de junco. É uma madeira feita própria para embarcação. É uma madeira utilizada para embarcação porque ela tem uma facilidade para estar acima das águas. Outra coisa, essa madeira é isenta de apodrecimento, e essa madeira ela tem uma essência para ela suportar as 3 etapas dos climas, que é calor, frio e o vento. Para você entender que a visão de Deus, ela é perfeita, a vontade de Deus, os projetos de Deus é perfeito. A outra arca que eu encontro no Antigo Testamento é a cesta, a qual o menino Moisés estava dentro dela, estava protegendo, e ele estava ali no rio Nilo e não morreu. Uma proteção de Deus. Nós encontramos a seguinte segredo desse texto: que o abrigo de Deus é perfeito, que a vontade de Deus é a perfeita, que os desejos de Deus são perfeitos. E Noé estava dentro do abrigo de Deus, então ele estava debaixo da proteção divina. Noé estava debaixo da proteção divina, por quê? Porque Noé ouviu a voz de Deus. E o segredo é ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus e vencer o tempo. E vencer o tempo. Queridos, o tempo é algo que mexe conosco, mas Deus não trabalha com cromos, mas sim com kailós. Há o tempo do homem, há o tempo de Deus. E o difícil do gênero humano, Bill William, é o homem entender que dentro de um tempo, muitas vezes, Deus está trabalhando. Porque Deus, muitas vezes, Ele vai trabalhar de uma forma que vai confrontar as minhas ideias, que vai confrontar as suas ideias.
A vontade de Deus, muitas vezes o homem não vai compreender, porque Deus vê o homem dentro de 4 formas: biológica, sociológica, psicológica e espiritual. Deus, ele tem resposta para as 4 áreas da vida do homem. Deus, ele está vendo o homem, Deus tem. E por isso que a vontade de Deus é a perfeita. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: a vontade de Deus é perfeita. Diga: resista à janela e espere a porta se abrir. Aleluia. Resista à janela e espere a porta se abrir. É forte isso. Agora Noé entra dentro da arca. Noé está dentro do abrigo de Deus. Noé está dentro do projeto de Deus. E agora a porta se fecha. A porta se fecha. E a chave está nas mãos de Deus. Noé, ele tem acesso à janela, mas Noé não tem acesso à porta. Noé, ele tem acesso à janela, mas não tem acesso à porta. E agora, pregador, o que é que Noé vai fazer? Noé só tem 2 escolhas. É sentar e levantar e esperar Deus abrir a porta. Porque muitas vezes o que nós não entendemos é que Deus está trabalhando de porta fechada. É que Deus está agindo de porta fechada. É que Deus está te protegendo e você não está entendendo a ideia de Deus. Porque a vontade de Deus, ela confronta a nossa. E muitas vezes nós queremos entender, mas a visão de Deus é guardar Noé, proteger a sua família. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que você morra no dilúvio. A promessa de Deus para Noé estava em pé. Agora aqui é onde está o segredo. A porta se fecha. A porta fechada. E muitas vezes Deus está trabalhando de porta fechada. Talvez o espaço está fechado para você. Você olha para um lado, olha para o outro e não tem jeito. Você acha que não vai suportar, ou você acha que não vai aguentar. E muitas vezes você fica tentando entender: Deus, mas por que eu estou aqui? Porque Deus mandou, Deus disse, eu estou na promessa. Mas é isso mesmo, porque se a porta se abrir, você vai morrer. A água vai entrar dentro da arca. Deus está trabalhando de porta fechada. Agora Noé, ele vai ter que enfrentar o que? O tempo. Noé, ele viveu uma crise. Queridos, o dilúvio foi um sistema, um ciclone global, que é uma junção de vento, de terremotos. É um jato d'água de uma ponta para outra. É casa se demolindo. É o vento do leste-oeste. É plantas caindo. E nós possamos imaginar o quê? Que quem estava dentro da arca, ele sentiu o impacto. Quem estava do lado externo da arca sentiu o impacto pelo que estava do lado de fora. Só que as mãos de Deus estavam sobre a arca, estava sobre o abrigo. Talvez o vento, o ciclone global, as crises, a adversidade, a tempestade, o sistema tem batido nesse projeto, tem batido nesse abrigo, mas não vai se quebrar. Não tente pular pela janela, espere a porta se abrir, porque Deus está com as suas mãos guardando. Quantos podem levantar as mãos e dar um glória para esse Deus, que a sua visão é perfeita?
não se mova enquanto o Espírito de Deus não se mover. Não tome uma atitude precipitada antes de Deus fazer. Eu sei que para Noé, que estava dentro da arca, não foi fácil. Eu sei que o convívio dentro da arca não era fácil. Mas lá fora estava pior. E Noé, agora ele vê uma opção, a janela. A janela era uma opção para Noé, porque ele tinha acesso à janela, mas ele não tinha acesso à porta. E como ele tinha acesso à janela e não tinha acesso à porta, Noé, ele abre a janela. Olha para o irmão que está do seu lado com carinho e diga: não pula da janela. Não abra a janela. Diga: não desista. Diga: não abra a janela. Espere a porta se abrir. Deus, ele vai abrir a porta. Agora a visão de Deus, ela é diferente. A visão de Deus, ela é perfeita. Você está dizendo: não, pastor Abel, mas eu tenho que casar. Este é o escolhido, essa é a escolhida. Ô pastor Abel, eu tenho que sair, mas porque não deu certo? Eu tentei esse projeto, eu tentei esse negócio e não deu certo. Talvez você não entende porque você coloca currículo de um lado, está fechado. Você tenta do outro, as portas estão fechadas. Mas isso não quer dizer que você está fora do abrigo. Você está dentro dos cuidados de Deus. Noé estava dentro de um espaço fechado. Não tinha para onde Noé recorrer. Mas a mão de Deus estava assim, ó. Quem está entendendo, dá um glória para ele. Noé estava preso, a porta estava fechada. Mas se Deus abrisse a porta, lá fora ainda tinha lama. Lá fora ainda não estava preparado. A melhor coisa é você esperar. A porta está fechada, mas Deus está trabalhando de porta fechada. Você não está entendendo essa crise. Você não está entendendo essa luta. Você não está compreendendo esse momento doloroso. Mas há uma promessa que está em pé. Não abra a janela. Eu sei que a ansiedade vem. Eu sei que a ansiedade vem. A vontade, muitas vezes, de nós sair de certas situações, porque o ser humano, ele tem isso com ele. Ele gosta tudo no imediato, tudo no agora. Mas olha para o seu irmão, diga: resista à janela e espere a porta se abrir. Diga a ele: tem a chave e ele sabe a hora certa que a arca vai ter que aterrissar. Você está entendendo? Por isso, queridos, dentro desse espaço fechado, que você não vê a saída, que você não vê a conclusão do sonho, a conclusão do projeto, que você não vê as coisas acontecer, é nesta hora que você tem que estar dentro da vontade de Deus. Noé, ele só poderia sentar, e a outra coisa era levantar. Se fosse no dia de hoje, Noé estaria cantando. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O segredo é você confiar em Deus, aquele que colocou você dentro da arca e fechou a porta, porque a chave está nas mãos dele. A chave está nas mãos de Deus. Agora, para Noé não foi fácil, porque Noé está dentro da arca, venceu o tempo. Não foi fácil vencer a ansiedade, mas era dentro da arca que ele estava protegido. Era dentro da arca que ele estava guardado. Lá fora estava a morte, lá fora estava a destruição, mas Deus estava
guardando, e Deus estava trabalhando de porta fechada. Agora Noé, ele abre a janela, e quando ele abre a janela, ele vai soltar o corvo, ele vai soltar a pomba, porque ele queria sinais. É assim ou não é? Tem hora que nós queremos sinais, porque nós queremos as coisas, Bill William, que as coisas aconteçam. Nós queremos que as coisas se realizem. Nós queremos que as coisas se materializem. Mas a melhor coisa é você esperar pela visão de Deus, que ela é perfeita. Eu sei de uma coisa, eu como ser humano, eu tenho essa certeza. Se Noé tivesse nas mãos o poder de abrir a porta, talvez ele tinha abrido. Talvez ele tinha aberto a porta. Talvez ele tinha aberto a porta. É por isso que Deus ficou com o controle da chave. Deus está no controle da sua situação. Você está entendendo para dar uma aleluia? Deus está no controle da sua história. E a hora vai chegar, o momento vai chegar, e você vai sair da arca e vai ver o arco-íris, que há uma aliança, há uma promessa de Deus. As promessas de Deus estão em pé, e você é portador dela. Tem portador da promessa aqui? Dá um sinal, por favor. Se tem portador da promessa, dá um sinal e dá um brado de aleluia. Está dando tudo errado, mas não desista. Parece que tudo está difícil, mas não desista. Deus não quer que você pise em lama. Deus quer que você pise em terra firme. Deus, Ele quer que você pise em terra firme. Se Noé sai, ainda tem lama. Ainda tem lama. Mas Deus queria que Noé aterrissasse, e Deus ia abrir a porta quando tudo estava enxuto, quando tudo estava pronto. E é isso que nós não compreendemos, que a visão de Deus ela é perfeita. Por mais que o vento está vindo, mas não vai quebrar, e você vai vencer a janela, e você vai esperar a hora certa, que é a hora de Deus, e Ele tem a chave. Não interessa se uma porta da esquerda se fechou, o meu Deus, Ele vai abrir a da direita. Não interessa se foi o anel, mas ficou 10 dedos para receber 10 anéis. Você está entendendo que Deus, Ele tem a chave, e Ele vai abrir a porta. Lá no jardim do Éden foi dado a chave. Foi uma porta aberta da perfeição. Estava aberta. Era tudo perfeito. Adão caiu, Adão pecou, mas Deus tinha a chave. Quando a geração estava se perdendo, Ele deu o seu único filho, e uma nova geração vem surgindo. Moisés estava diante, o mar está tudo fechado, mas Deus, Ele tinha a chave de vencer o poder da gravidade e abrir o mar, e Moisés passou. Ana, ela não tinha chave para abrir o seu ventre, sua madre, e dar à luz um filho, mas ela orou ao Deus que tem a chave, que está no controle de tudo, e Ele abriu e lhe deu um filho. Daniel, ele não tinha chave para acalmar, segurar a essência dos leões, mas Deus tinha. Fechou a boca dos leões e guardou Daniel. Você está entendendo nessa noite que Ele tem a chave, e a porta se abrirá. A porta se abrirá. Agora o segredo, que dentro da arca, nós encontramos vários animais. E aqui tem o corvo e tem a pomba. Tem o corvo e tem a pomba.
E Noé, ele tinha esse espaço de escolher. Ele manda o corvo e ele vai, mas ele roda, gira e não encontra espaço para aterrissar. Mas ele não volta, ele não pousa. A pomba, ela já vai, não encontra espaço para pousar, mas ela volta. Você está entendendo o mistério? O que é que você está escolhendo? O corvo está junto com a pomba. Agora o segredo está nas nossas escolhas. O pecado está na sua vista, mas escolha o Espírito de Deus. A pomba aqui representa o Espírito Santo. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Escute o que eu vou te dizer. Não se mova antes do Espírito de Deus trazer o recado. A mensagem de Deus não vem pelos pés. O pombo trouxe no bico. O que vem de Deus vai vir de cima. Você está entendendo que a resposta de Deus para a sua vida vem de cima? Aleluia! Esteja debaixo da orientação de Deus, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial. Você precisa estar na orientação de Deus. O segredo é: resista à janela e espere a porta se abrir, porque a porta se abrirá. A porta se abrirá. Em Apocalipse capítulo 3, para a igreja Filadélfia está dizendo: a porta está diante de ti e a porta está aberta. Quantos podem levantar a mão e sente a presença de Deus aqui? Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus é perfeito, a visão de Deus, ela é perfeita, os projetos de Deus, ela é perfeita. O segredo é: esteja dentro do projeto, esteja dentro da vontade de Deus. Vença as janelas da vida e escolha a porta. A porta é a que vem de Deus e a chave está na mão de Deus. Queira viver a vontade de Deus. Queira estar dentro dos projetos de Deus. Existe o vento, existe o tempo, existem as dificuldades, porque é uma aliança, uma porta se abrirá. Deus está trabalhando de portas fechadas. Talvez está difícil. Talvez você não está entendendo. E muitas vezes nós queremos tomar atitudes precipitadas. Mas a melhor coisa é ouvir a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus e ficou protegido. Noé ouviu a voz de Deus e foi guardado. Noé ouviu a voz de Deus e saiu intacto com a sua família. Sabe por quê? Porque Noé estava no abrigo de Deus. Abra as duas mãos, por favor. Abra as duas mãos assim, por favor. Diga: o vento pode soprar, mas eu estou no abrigo de Deus. A vontade de Deus é perfeita. As mãos de Deus está sobre os seus projetos. Diga: eu vou vencer a janela. Eu não vou pular a janela. Eu vou vencer a ansiedade. Eu vou vencer o tempo e vou aguardar a porta se abrir. E ele vem com a chave e abre a porta. O número 7 é o número da perfeição de Deus. É o número da perfeição divina. Deus, ele é perfeito. Foi Deus o arquiteto da planta, Bill William.
Foi Deus que deu a planta, foi Deus que deu o projeto. Olha para o seu irmão e diga: quando Deus dá, quando Deus diz, é seguro. Até a madeira ela era isenta de apodrecimento. Ela tinha uma estrutura para vencer o tempo. Ela tinha uma estrutura para vencer o frio. Ela tinha uma estrutura para vencer o calor. Talvez você queira desistir, mas você tem essa essência. Uma essência que nós viemos diretamente de Deus. Nós somos projetos de Deus. Foi Deus que deu a planta, e eu e você somos projetos de Deus com essa essência de vencer, de resistir, de suportar. E a palavra de Deus é: resista a janela, resista os atalhos da vida, resista o que o diabo oferece, resista o que o sistema corrompido oferece, e queira estar dentro da vontade de Deus. Só quantos acreditem que a porta vai se abrir? Fica em pé em nome de Jesus. A porta se abrirá. A promessa de Deus irá se cumprir. Vença a si mesmo. Vença os seus desejos. Vença as suas ansiedades. Para Noé não foi fácil, mas Noé queria estar dentro da vontade de Deus. Construir a arca também não foi fácil, porque estar dentro da vontade de Deus nos leva à renúncia, fazer e cumprir o que Deus quer. Exige esforço, exige determinação, exige coragem, exige atitudes. Mas a melhor coisa é estar dentro do abrigo de Deus. Quem está entendendo a mensagem, sustenta a mãozinha lá em cima, por favor. Oh, aleluia. Que a cada dia você possa estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. A porta se abrirá. Uma porta se abrirá. A porta se abrirá. Ele tem a chave. Ele está no comando. Ele tem a chave. Deus, ele fala para Noé quantos cômodos. Deus fala como Noé tem que fazer. Mas quem estava na direção da arca era Deus. Quem estava no controle da arca era Deus. Quem estava com a chave da arca era Deus. Quem estava dirigindo era Deus. Quem estava guiando era Deus. Bem-aventurado é quem ouve a voz de Deus. Bem-aventurado é quem escuta e faz a vontade de Deus. E é esta geração que Deus está levantando, uma geração que vence os atalhos, uma geração que vence as janelas, que não pula a janela, que não abre a janela, mas espera Deus abrir a porta. Não quer dizer que tudo acabou. O que quer dizer é que a visão de Deus é perfeita. Deus não quer que você coloque os seus pés em lama. As águas estão minguando, as águas estão baixando, as águas estão cessando, e você vai pousar em terra firme. Quantos podem fechar os seus olhos? As minhas atitudes
atitudes de hoje vão refletir no meu amanhã. Quem não ouviu a voz de Deus, quem não obedeceu a voz de Deus, ficou de fora da arca, foi vencido pelo dilúvio, foi vencido pelo dilúvio. Fecha teus olhos. Mas quem está dentro do abrigo de Deus está protegido. Quem está dentro do abrigo de Deus está protegido. Muitas vezes nós estamos esperando sinais, mas Deus está dizendo: segura. Às vezes nós queremos se espernear, às vezes nós queremos puxar o cabelo, às vezes nós queremos entender, às vezes nós queremos compreender, mas Deus está trabalhando de portas fechadas. Ele está agindo nesse projeto. Oh, Ele está preparando o território. O Senhor Deus é perfeito. A visão de Deus é sobre medida. Os cálculos de Deus são perfeitos. Deus não erra, Deus não falha. E a porta se abrirá. E uma porta se abrirá. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Ele tem o controle de tudo. Não desanima. Independente da crise, Deus tem a chave. Está custando, Deus sabe a hora exata. Deus sabe a hora certa. Deus tem o cálculo do dia certo. Hoje sinto o renovo de Deus sobre os seus sonhos. Oh, eu sei que não é fácil obedecer, mas quem obedece está protegido. O ciclone global não vai vencer quem está debaixo do abrigo de Deus. Fecha seus olhos. Oh, Rebeacaramandolfas. Ele está renovando sua vida nessa noite. Ele está fortalecendo os seus sonhos. Vença a janela, vença os limites, vença a ansiedade, vença os problemas, vença o medo, vença a dificuldade. E queira estar dentro do abrigo de Deus. Deus está guardando a tua história. Deus está guardando a tua vida. Oh, e quando a porta se abre, quando Noé sai de dentro da arca, quando Noé sai de dentro da arca, um arco-íris brilha nos céus. Há uma aliança feita. Noé era portador da promessa. Você é portador da promessa. Oh, oh. Então abre as comportas. A decisão de Noé. Vou te louvar. Não é para receber. As portas se abrirão para a tua te vida. Adorar. O milagre chegará. Abre as comportas. Não desista. Vou te louvar. Não se curve. Não é para receber. O pecado está chegando. Não desista. Está chegando. Abre as comportas. Você que pode vou te louvar. Você que pode não é para receber. Oh. Então abre as comportas, Deus. Vou te louvar. Não é para receber. É pra te adorar. Abre as comportas.
vou te louvar. Não é pra receber, mas pra te adorar. Abre as comportas, vou te louvar. Não é pra receber e adorar a Ele. Quantos podem levantar as mãos? A presença dele está aqui. Oh, aleluia! A presença dele está aqui. Sinta a presença dele aqui. Sinta a glória de Deus envolvendo a sua vida. Se eu te adorar pelo que podes me ofertar, então não escuta o meu clamor. Mas se eu te adorar, você deve adorar pelo que és, então Senhor, o segredo é você se adorar. eu te adorar pelo que podes me ofertar, então não escuta o meu clamor. Mas se eu te adorar pelo que és, então Senhor, abre as comportas, vou te louvar. Não é pra receber, mas pra te adorar. Abre as comportas, vou te louvar. Não é pra receber, mas pra te adorar. Deus está restaurando a sua vida, você vai vencer as janelas. Não pule a janela, não saia da vontade de Deus. Sustenta, 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 oh, sustenta, oh, sinta a alegria do Espírito nesta noite. As portas se abrirão em teu favor. Igreja, abre as comportas, diz, vou te louvar. Não é pra receber, mas pra te adorar. Abre as comportas, vou te louvar. Não é pra receber, mas pra te adorar. Noé adorou a Deus. Noé, junto com a sua família, sai de dentro da arca. As águas tinham minguado e Noé se curvou. Coloque a mão direita no seu coração. Oh, o qual tão precioso é viver os sonhos de Deus, é viver as promessas de Deus, é estar dentro da vontade de Deus. Há uma promessa em pé. Não é o tempo que vai levar a promessa, não é o vento, não é as crises que vai roubar as promessas. Deus está no controle. Oh, oh, aleluias. Eu não conheço outra canção o Espírito Santo que lhe destrevas em perfeição. que Ele está na direção da Eu sua não vida. conheço outra canção Que Deus esteja na direção que da sua lhe vida. destrevas em perfeição. Louva ao Senhor.